O senhor poderia aprofundar o adendo, principalmente a última... Adendo, a gente diz o seguinte, a mateologia. A modéstia estrutura a racionalidade. Quer dizer, a modéstia, a condição da modéstia estrutura a racionalidade. A jactância é irracional. Não existe consciência pré-serenona com mérito sem trafares. Segundo a evoluciologia, a mateologia é apenas uma névoa que ainda não conseguimos dissipar. A liberdade é limitada pela racionalidade cosmoética. Então, veja, a mateologia é a ciência daquilo que é ignorado, o ignoto, aquilo que nós desconhecemos. Então, eu estou chamando aqui que é uma névoa que ainda não conseguimos dissipar. Com o tempo, a gente vai dissipar isso tudo. Tudo vai ficar mais claro. E a mateologia desaparece. Esse aqui é o caminho. A liberdade é limitada pela racionalidade cosmoética, na medida em que... Por exemplo, você tem o seu livre-arbítrio aumentado de acordo com o seu autodiscernimento. Se você diminui o livre-arbítrio, você vê o determinismo em cima de você. Então, isso a pessoa tem que estudar muito. Aqui é que entra essa última frase, a liberdade é limitada pela racionalidade cosmoética. É nesse sentido. Pois é, mas agora aí nós falamos, a liberdade é limitada pela racionalidade. Por quê? Aí é o contrário. É a hora que a pessoa, por exemplo, ela tem a liberdade de fazer alguma coisa errada. Ela não faz, ela segura. Então aí a racionalidade cosmoética é que entra nisso. Por exemplo, uma pessoa que tem autoridade muito grande, ela às vezes tem autoridade. Então, aonde é que as pessoas erram com isso? O ditador que vira um tirano. Ele tinha liberdade de fazer pela autoridade que ele dispunha e ele exagera naquilo, aí ele vira um carrasco. Então, o problema nosso todo, tudo é regrado pelo autodiscernimento. Quem não tem autodiscernimento é mais vegetal e bicho. É necessário ter autodiscernimento. Boa vontade só e boa intenção não resolve, não. Por isso que muita gente dessoma mais cedo, prematuramente. O cemitério está cheio de gente que morreu antes da hora. Tudo por, às vezes, ter boa vontade, ter boa intenção. Mas não houve a distinção do melhor, que é o discernimento. Professora Juliana, em seus estudos sobre a Emily Hobhouse, você chegou a pesquisar com mais profundidade a personalidade do irmão Leonardo? Poderia falar um pouco sobre essa personalidade? Já chegou a identificá-lo nessa existência? Não. Não, eu não pesquisei muito sobre ele, não. O que eu vi nas minhas pesquisas foi que eles eram muito próximos, eles tinham muita afinidade nos pensamentos políticos deles, e que ele apoiava muito a Emily na questão da escrita. Ele ajudou a Emily a escrever para alguns jornais que ele trabalhou. O livro que ela escreveu, ele não apoiou, porque achou o livro dela muito desorganizado, mas eles sempre foram muito amigos, ele sempre esteve do lado dela. Mas eu não sei quem é nessa vida, se eu já encontrei, eu não identifiquei. Professora Juliana, a sua palestra que ocorrerá na quinta-feira será transmitida online? Não. Não vai. I'm sorry, mas não vai ser. É isso? Mas seria bom ela explicar o tema da palestra, o que vai... Aqui qual você pode falar, que faz uma síntese aí, para atender o avindário. A apresentação vai ser um geral assim, da vida da Emily, mas mais focado na atuação dela durante a Guerra Anglo-Boer na África do Sul. E daí a gente vai fazer um gancho para as itinerâncias na África. E é isso, quem estiver interessado, quinta-feira, no auditório do CAEC, às 15 horas. Mas vai ser mais focado nesse trabalho dela dos campos de concentração. Mas você podia comentar qual foi o impacto que mudou em você desde a confirmação dessa personalidade? E também queria saber sobre o impacto da imagem que você relata, né? Que foi aquilo que detonou
A retrocondição não. Não, mas qual a imagem? A imagem da Emily. Ah, quando eu vi a Emily, né? O impacto que eu tive. Foi isso mesmo? Foi a partir de uma imagem? Não, foi... Na verdade, eu estava pesquisando sobre dois contextos que eu trabalhei. Eu trabalhei em Kimberley, onde foi o boom do diamante, no século XIX, só que eu trabalhei em 2005 em Kimberley. E agora, trabalhando em Tete, que atualmente é o boom do carvão. Então, associei a minha presença nesses dois lugares, em dois booms diferentes, um do diamante, outro do carvão, e quais os fatos que poderiam estar relacionados a isso. Aí eu fui para a internet pesquisar a corrida do diamante na África do Sul. Aí vieram alguns sites com a guerra anglo-boer e algumas personalidades. E dentre elas tinha a Emily. Aí eu fui pesquisar a Emily, porque era a única mulher que aparecia como personalidade integrante dessa guerra. E aí, quando eu abri a página do Wikipedia, que tinha a foto dela, aí eu tive aquele impacto, quando eu vi. Aí eu fui atrás da Emily, ver o que ela tinha feito, quem ela era. Aí já encontrei biografia sobre ela, comprei e comecei a estudar. E durante a biografia que eu fui vendo que tinha muitas semelhanças entre mim e ela. E o que mudou foi assim a questão de autopesquisa para mim agora, vendo os trafores e os trafores dela. Então, agora estudando conscienciograma, isso está me ajudando a rever tudo isso, a questão de fazer uma reciclagem, né? Mas nesse sentido, mais assim uma questão de me autopesquisar mais profundamente. Obrigada. Agora, o que você acha que faltou na Emily, que você veio de novo como mulher? Que faltou na Emily? O que você acha? Já pensou isso? Eu não sei. Eu vejo que assim, uma falha que ela tinha era a questão de comunicação. E eu vejo que eu preciso me desenvolver mais a questão de comunicação, não a comunicação escrita. Fechadinha. Mais a comunicação falada. A escrita não, a escrita ela se expressava bem. Mas a falada, ela e eu, a gente ainda tem esse trafar. Agora, o problema é o seguinte, por que ela não veio como homem, né? Isso é que é o caso. Juliana, e em relação à questão de autoridade moral entre você e ela, o que você poderia dizer? Eu não sei ainda não, para ser honesta. Eu penso que o trabalho dela, ela tinha muita autoridade, era muito respeitada por causa da família dela e da posição dela. Porque eu acredito que se fosse outra pessoa dentro do contexto dela, eu acho que teriam matado ela rapidinho. Então, eu acredito que ela teve essa vantagem, na questão do nome, da família, do meio que ela estava envolvida, do meio político, tinha até questão de gente da igreja, né? Mas hoje, assim, não sei, talvez o curso intermissivo tenha me dado alguma autoridade diferente da que ela tinha, né? E me colocou mais quieta, né? Você resolveu vir fazer o que estava faltando. A época e a mesologia também, né? Entre a mesologia também. Eu não nasci numa família de político, nem de religiosos, minha família não tem nada a ver com isso, uma família totalmente simples, ninguém tem motivações políticas, não tem grandes posses, como a família dela tinha, então é um contexto completamente diferente. Evaldo, o senhor comentou com a Juliana, porque ela voltou no mesmo gênero, né? Devia faltar algo para fazer. Eu queria entender qual é a relação com a pessoa volta no mesmo gênero, se é porque lhe faltou algo, ou se ela vem para complementar, digamos assim, ela foi homem, mas não complementou a função, mas ela pode vir num outro gênero e fazer melhor, não pode? Agora, eu acho que no caso dela aí, deve ter sido o temperamento dela. Ela mesma deve ter resolvido isso pela situação. Entende? O que você acha? Você acha que se desse para você decidir, você decidiria vir de novo como mulher? É o temperamento dela. É o jeitão dela.
Tem muito disso. Agora, veja, essas coisas só ocorrem quando tem um nível já de, entende, de livre-arbítrio maior, mais amplo. Tudo indica que é o caso dela. Mas o que faz... Porque na fritada dos ovos, a Emily não tem coisa negativa, brava de nada. É verdade ou não é? Você ela... achou alguma coisa negativa não, assim? O que eu achei... Frisante, não. Não tem nada que demarque, não tem, não existe. O que eu acho assim, nela... Agora, faltou, houve omissão, mas não engano, não erro grande. Omissão é uma coisa, erro é outra. Então, ela poderia ter escolhido... Para mim, foi isso que aconteceu com ela. A hora que a turma falou, então, como é que fica? Eu disse, não, eu volto para cumprir o que é que está faltando. Agora, eles viram para ela e falaram assim, olha, mas a situação não vai ser mais igual. Aquilo que passou, passou, agora vai ser diferente. É o que ela está enfrentando. O que eu vejo que faltava nela é que, é o que eu vejo comigo também, que ela era a inimiga dela mesma. Ela se sabotava muito. Então, ela teve muita falha com ela mesma. Então, assim, ela tropeçava nela mesma. Ela poderia ter feito mais se tivesse aberto mais. Ela fechada. Agora, esse fechadismo era um pouco aristocrático, né? Você sabe. Né? Aí é que é o X da história. Agora, ela ainda tinha uma pinta disso. Quando a Juliana veio aqui, eu falei, não, você ainda é muito fechadinha, tem que... Não foi? Eu falei para você logo no início, por causa disso. Por causa dela lá. O espelho. Não, agora, a situação pior não é essa. A pior situação é que ela, como mulher, no meio dessas companhias grandonas, ela tem que ser assim. Porque se ela se abrir, perde toda a moral, ela fica desmoralizada. Ela está certa de conservar. Mas veja, o problema é temperar essa situação, que é difícil. Uma coisa você tem que ser de um jeito, na outra você tem que ser do outro jeito. E contrabalançar isso aí. Esse paradoxo é brabo. Agora, ela foi homem muitas vezes antes disso. Isso aí é que ajudou. Entende? Agora, houve alguns esbregos nessa história dela como homem que levou a ela ficar mais séria. Então, ela veio uma mulher que não é uma mulher muito comum por aí. Mulher mais séria é coisa mais rara. Na minha terra, pelo menos, sempre foi. Eu não sei na terra de vocês como é que é. Ela é desse tipo que é de exceção. Entendeu? Então, eu penso que ela está no lugar certo. Está fazendo as coisas que deve. É por aí. O caminho é esse. Agora, a África é uma África, né? Tem muita coisa. Muita coisa para ser feita. Que trafores que você pesquisou da Emily que você acha que você está aplicando agora, nesse momento, ou que você já avançou? Autodeterminação. Esse é o principal dela. Que eu ainda tenho. Continuo, né? E outra coisa interessante é ver que você começou esse link com a África através da tua profissão, né? Como é que foi antes disso? Como é que foi a tua escolha pela geologia? Como que você chegou lá? Eu cheguei através dos programas de televisão do Jacques Cousteau. Eu queria ser igual ao Jacques Cousteau, eu queria estudar oceanografia. Aí, pesquisando, eu vi que a faculdade de oceanografia era no Rio de Janeiro, na época, e em Santa Catarina. Só que eu não queria ficar tão longe da família. Aí eu vi que havia a possibilidade de estudar geologia e depois fazer uma especialização em oceanografia geológica, na área de geologia. Aí fiz o vestibular para geologia, passei na Unesp, em Rio Claro, e fiz o curso. E durante o curso eu esqueci a oceanografia. Eu gostei da geologia. Juliana? Oi, aqui em cima. Sobre a sua experiência, né, com a África, eu tenho até duas perguntas. Uma é saber se há o interesse da sua parte, acredito que sim, de escrever um livro
tá? Falando sobre as suas experiências na África e a sua semelhança com a Emily. E a outra pergunta é se já houve uma possibilidade, ou se você já até pensou sobre essa questão, como você tem essa semelhança, esse convívio, né, essa experiência toda na África. Já passou pela sua cabeça sobre o Egito? Alguma questão? O Egito não, mas já me passou a questão do deserto do Saara. Porque como eu estava em Mali, ali era a região do Sahel, que é a zona de transição do deserto para a floresta. E uma coisa que eu gostava em Mali era sentir o cheiro da areia entrando dentro de casa, na época do Harmattan. Então você sentia assim, aquele cheiro de areia e na sua cama ficava cheio de areia. Então você tinha que sacudir o lençol todo dia para poder dormir. Era uma coisa esquisita, mas que eu achava assim super interessante, o cheiro da areia. Então, de repente, tem alguma ligação, não diretamente com o Egito, mas com aquela região ali do Saara. Isso com eu já certeza. Pensei, sim. E a questão do livro, sim. Eu tenho escrito alguma coisa e eu penso assim, em publicar assim, no futuro. Juliana. Esse cheiro pode ter vindo da vida anterior. Com relação às injustiças sociais, por exemplo, as minorias, a condição que você vê na África, você já se viu reagindo semelhantemente a Emily, como do mesmo modo? Que ela foi justamente lutar a favor desse povo, contra a opressão que havia, os campos de concentração. Então. O que às vezes eu me seguro, assim, que às vezes eu me vejo defendendo as pessoas. Então, uma coisa assim que eu procuro evitar, de querer defender, de querer ajudar e às vezes até me complicar, porque não tem nada a ver uma geóloga querer ajudar, né, se meter no departamento de comunidade, tomar partido, vamos supor. Mas eu tive muito contato com o pessoal que lidava com as comunidades lá em Moçambique, o pessoal da empresa. Só que eu não entrava muito, porque não é a minha área, né? Eu falei assim, pô, uma geóloga vai estar se metendo com isso? Mas um exemplo, esse local que eu visitei recentemente lá em Moçambique, essa vila. Ali é o mundo das pessoas. Elas não sabem o que está acontecendo no mundo. Elas não têm televisão, não têm energia elétrica, não têm sapato para pôr no pé. E elas vivem ali, e muitas delas não querem sair dali. Tanto é que para expandir a mina, você tem que fazer toda uma negociação para tirá-las dali. Você tem que dar acomodação para elas, e muitas não querem sair dali. Então, assim, a gente vê como pobreza, dificuldade, mas aquele é o mundo delas, elas não conhecem a vida que a gente conhece. A culturação é quase que impossível. Exatamente. Né? E elas não querem sair dali, porque já tem uma tradição, os avós nasceram e morreram ali, estão enterrados ali, há toda a questão de crenças místicas, de falar com o chefe da tribo para poder sair dali, fazer rituais. Então, tem toda uma cultura, um hábito deles que para a gente parece assim sofrido, mas às vezes para eles não é. A gente vê assim, então é a cultura deles. Aí é que entra aquele problema, que a pessoa vem aí, o americano, às vezes o europeu, quer fazer um campo de golfe. Então eles compram tudo, mas tem uma determinada herdade ou fazenda que não vende a preço nenhum, não quer sair dali, que aquilo vem das gerações que estão lá. Isso eles dão muito valor para a questão de tradições na família, né, para os laços que tem entre eles. Então, eles são muito ligados entre si, é tipo como se fosse uma interprisão entre eles ali. Então, isso eu já percebi. E não é questão assim de ter pena deles, porque eles vivem assim, Mas essa tendência de querer, às vezes, ajudar, você já de querer proteger, de querer tomar partido, você acha que, obviamente, deve ser de trás, já né? Porque trabalhando, esse primeiro trabalho que eu tive nessa empresa sul-africana, eu quebrei muita cara ajudando as pessoas. Então, assim, eu ajudava, quebrava a cara, até que agora eu não me meto mais. Aprendeu. Não me meto mais. E outra coisa, você já estabeleceu algumas hipóteses de paragenética da Emily, ou seja, de processo holobiográfico? Processo, por exemplo, de se ela já foi cuidadora antes, mexeu com algo relacionado à enfermagem, alguma coisa que tenha relação com a vida dela anterior ao século XIX? Você fala com relação
antes da vida de Emily, o que será que ela fez? Paragenética? Antes? Porque você olhando Já. a vida dessa vida, você consegue, pelo menos, ter hipótese do que aconteceu para trás. Eu acho que ela teve muita relação com os celtas, porque a família da mãe dela era mais tradicional da Cornualha. 900 anos de tradição, e era o lado celta da família dela, que era a mãe dela. E a avó dela eu acho que tinha um lado místico, que ela deu um livro de curas medicinais para Emily, que ela usava para curar os enfermos das vilas de Minas, que ela ia cuidar. Exatamente. Então, aí é uma raiz que você pode pegar no eu passado. penso que sim, porque eu já tive muito interesse por celtas uma época, então penso que de repente tem uma relação. Obrigado. Agora, uma coisa que você pode pesquisar, que às vezes dá certo, principalmente quando é uma mulher depois da outra, pela minha pesquisa de abordagem das personalidades consecutivas, uma mulher depois de outra mulher, é ver a infância. Quais as reações da infância? Você já pescou alguma coisa da Emily na infância dela? Vê se levanta tudo que tem e anota. Mas só faça a comparação depois que você conseguir ter uma panorâmica do assunto. Tem isso aí pouca é interessante. coisa. Mas o que tem a ver a infância? Na infância, vem a pessoa em si. Você está entendendo? Não tem jeito de fugir. Você está entendendo, Hernande? Está entendendo isso? Isso aí é uma técnica que eu já falei com alguns que deram certo. Pesquisar a infância dela. Se você arranjar bastante subsídios para isso, tem que procurar. Mas eu acho que com ela, eu acho que é possível achar alguma coisa. Professor Valdo, isso que o senhor acabou de falar sobre verificar a infância, seriam fatos que se repetiriam ou temperamento? Não é só fatos, não. Por exemplo, qual foi a Emily, qual a tendência da Emily na infância? O que ela gostava? O que ela fazia? Agora, depois, a Juliana vai comparar. Como é que eu era nisso aí? Era a mesma coisa? Isso aí é de uma confirmação terrível em matéria de personalidade. Entendeu? Mas alguns Agora, pontos... no caso da Emily, parece que tem alguma facilidade de você abordar, sabe, aspectos, vieses, vertentes da infância. Isso aí que seria. Agora, isso aí é batatófilo. Sabe aquele negócio da batata? O que eu chamo é batatófilo. Mas tem alguns pontos, professor, que são similares, né? Algumas coisas da infância são similares, são próprias de crianças mesmo. Sei, mas não é então, assim, tirar não. isso aí, a né? hora que a Seria pessoa mais a coisa do descobre temperamento... que ela tem uma tendência ali, que é uma vertente, que é específica daquela, que é a mesma que ela usou na infância, ela fica com o olho desse tamanho, fica desconfiada dela mesma. Isso tudo já aconteceu, eu já vi os outros passar por isso. Eu sei. A pessoa começa a ficar desconfiada de si. Você está entendendo? O problema é brabo, por isso que eu estou falando. Isso aí é uma coisa para pensar. Agora, na infância a pessoa é o que ela é. A criança, ela não mente. A tendência dela é expor tudo que tem. Então, a consciência é abordada de maneira menor, mas mais fidedigna. É uma fidedignidade restrita, mas confiável. Você está entendendo, não? Mas, Val, eu já faço esse processo de personalidade consecutiva, eu estudo isso desde a minha infância, né? Desde a minha adolescência. você falou que você pesquisou em mulheres. Em mulheres isso fica mais evidente do que em homens? Mulher é mais evidente que a mulher, né? Você entende? Ela é alegre, ela pula, ela brinca, faz milhões de coisas, e mexe na cozinha, na flor, na tal. Aquilo que eu falo de criança, qual é a maior manifestação de criança? É o carnaval, é pular, é vir pulando, qualquer coisa pula. É isso. Isso aí é que começa, é assim que a gente vê. Agora, por exemplo, não seria interessante, já aconteceu isso que eu estou falando, já aconteceu, com gente que eu conheci, tudo, com calma e tal. A pessoa pegou um livro e ficou doida com aquele livro, numa vida. Chegou na outra vida, aconteceu a mesma coisa. Aí a pessoa começou a estar com medo dela mesma. É demais isso.
dos livros antigos, ela pegou aquilo, entendeu? Na outra, mesma vida, a reação foi a mesma. Uma reação dessa, isso que eu falo, é o fator patognomônico. Chancela tudo, ratifica tudo. Você está entendendo, Hernandes? Fator patognomônico. Agora, na infância tem muito disso. Pode acontecer muita coisa assim. Isso aí é impressionante. Agora, no caso aí seu, tem uma coisa a seu favor nisso, você descobriu alguns aspectos. É que ela tinha uma vida mais ou menos parecida, quer dizer, você teve nessa vida uma vida parecida com a dela na infância, devido ao problema do nível. O nível dela era alto. O seu, com a vida moderna, século XX para XXI, corresponde à situação. Entende? Por exemplo, se fosse uma coisa muito diferente, se ela tivesse nascido na África, já não era mais a mesma coisa. Mas daí, do jeito que é, não. Então, nesse caso dela, eu acho que é um viés para puxar o fio da meada. Entende? Para você estudar mais. Agora, o que eu acho é o seguinte, isso é curiosíssimo. É intrigante. Agora, no dia que você achar alguma coisa, eu vou te cobrar. Entendeu? Não, aí o negócio está muito sério. Mas que tem. Ainda mais no temperamento dela, que é mais fechadinha, etc. Tal, batatófilo, isso aí, não tem por onde escapar. Eu estou falando, estou dando um encaminhamento da situação, para te ajudar. Mas não tem lógica isso? Não tem lógica para você? Mas, assim, não, e o problema dela, tudo determinado, ela tem essa determinação. É o meu caso. Eu venho assim, ó, há muitas infâncias e muitas vidas, tudo desse jeito. Agora, só quando os outros se interferem é que acaba com a minha vida. Mas se deixar para minha conta, não era assim. Entende? Mas a minha curiosidade quanto a Juliana, também com relação a isso você tem uma ligação muito forte com a África. Quando você era menor, ou antes de você pensar em trabalhar na África, o que a África representava ou repercutia para você, de alguma maneira? Olha, a repercussão de África, que eu sei que eu tive, foi minha mãe que falou. Que eu tinha uma roupa que tinha uma girafa desenhada, e eu era louca com aquela roupa de girafa. Só. Nunca pensei em África. Nem que eu fosse trabalhar na África quando me formei. Nunca. Nunca planejei ir para lá, nunca tinha sonho de ir para lá, nada. É interessante ver a maneira como as coisas foram indo, os amparadores foram levando para você chegar. E a sua própria afinidade, o imã, né? O seu imã lá. É. Mas assim, quando você via programas de animais, de natureza, relacionados diretamente à África... Não, eu não sei. O que eu lembro de programa de natureza que eu gostava eram os programas de Jacques Cousteau, que ele mostrava o fundo do mar, fazia aquelas pesquisas. Já é uma parte técnica, cientista. Exato. É de pesquisa. É pesquisa. Agora, o que eu penso, assim, o viés mesmo disso tudo é a minha profissão. Porque eu fui para lá por causa da minha profissão. Quer dizer que você estudou aquele barco do Jacques Cousteau com aquele tubulão no meio? É o Calypso. O Calypso. Agora, outra coisa. Você viu alguém já da sua família que tem relação com a família da Emily? Sua mamãe é outra. Depois disso, eu fiquei pensando, quem será que eles são, entendeu? Quem será quem, entendeu? Outro dia eu fui no médico com meu pai, aí ele falou assim, estão chamando, deixa lá ver o que é. Estão chamando uma Emily. Tá. Não sei de onde eu tiro isso. Meu pai, assim, no consultório médico, foi uma tal de Emily. Ele, não sei se foi Emily, se ele entendeu Emily, mas eu não ouvi. Eu achei curioso ele falar aquilo.
A moça pode ter relação com a mãe, né? Como é que é o temperamento da sua mãe nessa vida? Você acha que ela tem a ver com esse grupo karma do passado, como o professor Val estava A minha mãe é insinuando? muito calma, muito ponderada, muito quieta. Então, tem a ver com você até certo ponto. Então, Muito pode ser que ela tenha quieta, vindo nessa leva, né, que veio para o Brasil.